Olá pessoal, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos. Está começando agora mais uma live do Jornal DR1. Hoje a gente vai entrevistar, assim como a gente faz todas as semanas, né? A gente sempre traz uma personalidade do mundo da música, do mundo da cultura, algum especialista. Hoje a gente tá com o Bruno Felga. A gente vai entrevistar o Bruno hoje, ele é cantor, ele é violinista, baterista, percussionista, produtor. Atualmente ele é baterista e produtor, né, da banda All Star de Ponta Nova, lá em Minas Gerais. Vai bater um papo aqui com a gente para falar da carreira, para falar dos projetos futuros, para falar também como é que está sendo a vida, né? Difícil para quem trabalha com a música nesse momento aí de pandemia. Vai falar também sobre os projetos para o pós-pandemia. Então a gente vai bater um papo super legal aqui com o Bruno Felga, mineiro, que vai contar um pouco mais pra gente como é que está sendo levar essa carreira nesse momento. Vai falar também sobre sua história de vida lá em Minas Gerais. Ele que foi grande parceiro do nosso querido Tunai, né? Que nos deixou aí também, nos deixou no ano passado, deixando aí o meio artístico em luto, né? O Tunai, que era um dos grandes compositores que o Brasil teve, dos grandes cantores, dos grandes compositores que o Brasil teve. Então a gente vai bater um papo hoje com o Bruno Felga, que vai trazer todos esses detalhes para a gente. Está aguardando aqui só ele entrar para falar conosco. E mais uma live do Jornal DR1. E você pode chegar junto aqui com a gente para curtir mais essa live aqui com a gente toda semana, né? A gente com alguma figura do mundo artístico. E lembrando que as nossas lives sempre ficam disponíveis no nosso canal do Instagram, do YouTube, também para participar com a gente. E aí você pode rever depois as nossas lives sempre nos nossos canais. Então, hoje, mais uma vez, a gente vai entrevistar aí o Bruno Felga, cantor mineiro, compositor. Vai chegando, você que está aí chegando. Oi, Bruno! Fala, e aí, meu Alan, querido, tudo como é que bem? tá? Beleza, boa tarde. Tá joia? Tudo jóia, graças a Deus. E aí, como é que tá por aí? Maravilha, tudo certo. Em casa, né? Casa, né? Se Isso. cuidando, né, Bruno? Nesse momento tão difícil. Pois é, cara, tá. Tô aqui. Duas crianças, a esposa, um cachorro e o gato, dentro de casa. Ah, é? É. Bruno, eu queria começar, então, agradecendo aí por aceitar o nosso convite para participar aqui da nossa live, para falar um pouco sobre sua vida pessoal, sobre sua carreira. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Alan. Eu que agradeço a você, Ana Cristina, Carlão, a Regina, esposa do Tunai, minha parceira, querida amiga. E é um prazer falar para todos os seguidores do Jornal DR1. Que ótimo. Obrigado, Bruno. Como é que está sendo, Bruno, esse momento da pandemia, né? Porque a gente sabe que a pandemia ela atingiu todo mundo, assim, cheio, mas a classe artística, ela é uma das mais afetadas, né? Os artistas da música, enfim, foram os primeiros a parar e talvez os últimos a voltarem aí, né? Com shows e tal. Como é que está sendo aí para você? A vida, a carreira? Não está sendo fácil para nenhum profissional do setor de eventos, da classe artística, está sendo fácil. Porque a gente, fica em casa, beleza, a gente está ficando, mas a gente precisa de ter uma retaguarda, sabe? A gente tem que viver com dignidade, minimamente isso. Eu tenho a sorte de ter um irmão, uma irmã que me ajudam, né? E eu não estou tendo a minha luz cortada, eu não está faltando comida dentro de casa, não está faltando água, né? Não fui despejado ainda do apartamento que eu moro, mas tem gente que não tem isso, né? Então a situação realmente está muito difícil. Então, assim, claro, a pandemia é algo muito sério, muito grave, né? E que deve ser tratado com muita responsabilidade. Mas eu acho que os nossos governantes, eles devem se preocupar com essa questão também. Fica em casa quem pode. Quem não pode, infelizmente, está se expondo, está tendo que correr atrás
de se sustentar, de sobreviver, né? Agora, se eles me dessem condição de ficar em casa, me subsidiando, né? Me mantendo em casa e fazendo com que as minhas contas estivessem pagas, eu acredito que não teria problema nenhum. O problema é que essas contas não estão sendo pagas. Então, eu tenho que correr atrás, eu tenho que sair, eu tenho que me expor, eu tenho que correr o risco de levar o vírus para outra pessoa. Então, é uma situação muito complicada. Mas a nossa classe, o nosso setor, está totalmente desassistido, ele está totalmente sem esperança de retorno das atividades. As lives, elas são paliativas, né? Eu estou fazendo lives todas as quartas-feiras nas minhas redes sociais, estou contando com a ajuda das pessoas, né? A solidariedade dos amigos, dos seguidores. Eles estão sendo, inclusive, muito legais, mas isso acaba sendo mais como é que fala? É uma fuga. É porque tudo aquilo que a gente está sofrendo, aquilo que está preso na gente, a gente solta quando? Quando a gente toca, quando a gente canta, quando a gente interage com essas pessoas, que é o que a gente fazia normalmente um ano atrás, né? Então, é isso. Não está sendo fácil, não, mas a gente vai tirar de letra, a gente vai sair dessa, pelo menos vivos, né? Eu espero. Se Deus quiser. Ô, Bruno, você é natural de Ponte Nova, em Minas Gerais, não é isso? Isso. Ponte Nova. Como é que foi a infância por aí, Bruno? Então, com muito orgulho, eu sou conterrâneo do Tunai, do João Bosco, do Reinaldo, enfim. Ponte Nova, eu costumo dizer que Ponte Nova é um celeiro de grandes artistas, né? E eu tive a sorte, o privilégio de ter nascido aqui, ter bebido na fonte desses artistas maravilhosos, incríveis, né? Então, eu sempre fui muito influenciado por esses artistas. Embora a minha família não fosse uma família... família, quando eu falo família, pai e mãe, né? Porque tem outras pessoas na minha família que têm relação com música, mas eu não convivi com essas pessoas, né? Então, a minha mãe, que era uma pessoa assim, mais musical, ela que me apresentou, por exemplo, a música do Tunai. Ela adorava ouvir o Tunai. Então, eu cresci com isso dentro de mim até fazer 14 anos e realmente me dedicar à música, aprender a tocar um instrumento, me dedicar àquele instrumento, né? E de lá para cá não parei mais. Lá se vão aí 22 anos como um músico, desde a primeira vez que eu subi num palco e fiz um show, tem 22 anos. Então, eu considero que esse tenha sido o meu marco assim, inicial, né, na música. Uhum. Você iniciou sua carreira em 1999, não é isso? Exato. Como é que surgiu essa paixão pela música? Você já disse que você é de uma cidade de muitos, né, artistas aí consagrados. Mas quais são suas referências? Você teve alguma referência na própria família? Como foi? Então, é curioso isso, porque assim, eu não tinha até então nenhuma influência da família, tá? Eu tinha amigos, aquela coisa de amigo, ir para casa de um, ouvir música. Então, eu poderia citar o nome de alguns aqui, que eu morava numa cidade chamada São José do Goiabal. E eu ouvia naquela época que todo adolescente começa a ouvir. Rock, heavy metal, eu ouvia Iron Maiden, eu ouvia Scorpions, eu ouvia, enfim, rock and roll mesmo, sabe? E na época que eu comecei, o que estava tocando muito no rádio era o rock. Então era o auge do Charlie Brown Jr., Raimundos, Capital Inicial voltou fazendo muito sucesso, eu ouvia muito Engenheiros do Havaí. Isso me influenciou muito naquela época, muito, mas muito mesmo. Então, como eu te disse, eu já conhecia os artistas ponte-novenses pelo fato da minha mãe falar, então já era familiar para mim, mas não, naquele momento não me influenciou musicalmente. Eu comecei tocando bateria, montei a minha primeira banda, a gente tocava rock and roll, né? E eu vinha conhecer depois, mais para frente, a música popular brasileira, a MPB. Aí eu aprofundei nesse mundo mesmo, né? Aprendi a tocar violão, eu cantava para mim mesmo, comecei a compor algumas músicas, mas eu não levei isso muito a sério, até mesmo porque depois de um tempo, depois que eu conheci o Tunai e comecei a trabalhar com ele, eu me dediquei à produção artística, executiva.
E praticamente abandonei essa coisa de me dedicar a um instrumento. Eu tocava um instrumento quando eu estava em cima do palco, tocando bateria junto com o Tunai, depois eu montei uma banda e outros projetos, né? Mas eu iniciei em São José do Goiabal, tocando bateria aos 14 anos, com uma banda de amigos, né? E esse foi o meu início. Entendi. Qual foi vamos dizer assim, influência do Napoleão? Nossa, Pra esse... total. Pro início... Meu pai era doutor Napoleão, ele era advogado e assim, ele era o maior puxador de palma, ele era o meu fã número 1. Então assim, ele estava sempre nos shows, sabe? Ele ficava chateado quando tinha um show assim que ele não podia ir, que às vezes a produção não permitia, não tinha hotel, não tinha vaga no carro, na van, enfim, ele ficava chateado. Mas ele foi o meu maior incentivador até o último dia da vida dele, assim. Meu pai, ele faleceu em 2018, ele teve câncer e ele estava aqui em casa, eu estava cuidando dele e a gente ensaiava no quarto em que ele ficava hospedado, porque ele pedia, ao invés de incomodá-lo, não, ele pedia, não, ensaia aqui pra gente ouvir, ele gostava das músicas. Meu irmão, eu tenho um irmão que mora no Canadá e meu irmão também é músico, Rodrigo Felga. Hoje ele já não canta mais profissionalmente, mas durante muito tempo nós fizemos shows no final dos anos 2000 ali, a gente rodou bastante, início dos anos 2010. Enfim, aí o Rodrigo mandava áudios tocando e cantando pro meu pai, para aquilo ali acalentar ele, entendeu? Então, assim, ele realmente foi o nosso grande incentivador, sabe? Ele é o tipo de cara, assim, que ele gostaria que eu, meus irmãos, que a gente tivesse estudado direito, que fôssemos advogados também e tal, mas eu lembro como se fosse hoje, no dia que eu cheguei para ele, falei, pai, olha, eu vou te frustrar, decepcionar, porque eu não pretendo ser advogado, eu pretendo seguir na música. Ele falou, cara, seja feliz, seja bom no que você se propõe a fazer e seja feliz. Isso eu tenho certeza que você vai se dedicar, que você é um cara dedicado, tem reconhecimento e do seu trabalho, então manda ver, vai embora, seja feliz. Então, e ele vestiu a camisa mesmo, cara. Ele era aquele cara que realmente me incentivou muito. Entendi. Da sua família, mais alguém seguiu assim na música? Tem sim. Eu tenho um primo que chama Ageu Marques. O Ageu, eu até considero que ele seja o Paul McCartney brasileiro, assim, que ele é o que tem assim de Beatles no Brasil, o Ageu tá no meio. Ele tem um evento que ele faz que chama BH Beatle Week. É uma semana onde ele leva shows, ele traz artistas internacionais, ele faz assim homenagem aos Beatles. Eu já participei com o Tunai em 2 edições, foi muito legal. Então dá um Google aí e acha Ageu Marques. Ele é muito legal, muito bacana. Tem outras pessoas também, como eu disse, o meu irmão. Agora tem o meu filho, Pedro Mafra, que tem 14 anos, está seguindo também, está tocando e cantando muito bem, né? E tem outros tios. Tem gente na minha família tem essa coisa da música, mas eu acredito que, assim, que né, de primeiro, segundo graus, assim, eu acredito que eu seja a pessoa que trabalha exclusivamente com música, que está aí correndo atrás mesmo dessa história mesmo. É só eu, sacou? Ah, entendi. Ô, Bruno, eu queria aproveitar aqui para agradecer também o pessoal que está aqui ligado na nossa live. Eu queria também convidar o pessoal, né? Quem tiver alguma pergunta aí para fazer para o Bruno, alguma dúvida aí, pode mandar que a gente repasse aqui para o Bruno. Maria, aqui acompanhando, o Daniele, o Dom Tésio Júnior, o Luan, a doutora Ana Cristina está aqui, competente, mandando uma mensagem aqui para você. Queridíssima doutora Várias pessoas acompanhando. Muita gente aí acompanhando o nosso bate-papo, Bruno. Eu queria então que você cantasse uma música aí pra gente, pode ser? Bora, vamos lá. Eu vou começar, inclusive, cantando uma música do meu maior parceiro, o meu mentor, a pessoa que mais me deu oportunidades, que eu sou eternamente grato, que é o Tunai, né? Se eu tô aqui hoje falando com você é por causa dele. Eu vou tocar essa canção dele. É assim, ó. Me leva pro infinito, me faz flutuar. Você é meu sonho mais bonito.
nem dá pra explicar. Te quero, presinto, te desejo, te beijo e vamos seguindo. Os nossos caminhos vão no destino só. Nós somos sol e lua juntos. O amor uniu os nossos mundos. A gente se olha, se namora e dança o balé da vida. Viver é tão simples quando se tem prazer. Que bom que a gente tem tanta energia assim. Se você fica afim, quero outra vez também. Paixão, sintonia. Que bom que a gente tem tanta energia assim. Se você fica afim, quero outra vez também. Paixão, sintonia. Aê! Valeu. Show de bola, muita gente comentando aí, ó, live maravilhosa, muitas mensagens de carinho aí pro Bruno Felga. Obrigadíssimo. Agradecer a todo mundo. Pode ir chegando aí, galera, para esse bate-papo super legal aqui com o Bruno. Bruno, você já passou por inúmeras bandas, né? Sim, já tive a oportunidade de tocar em algumas. Na verdade, nem foram tantas, porque eu sempre fui muito, digamos assim, seletivo. Não por ser sistemático, chato, é por focar num trabalho só, entendeu? Eu tenho um pouco de dificuldade de dar conta de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Então eu prefiro me dedicar exclusivamente a 1, 2 ou no máximo 3 trabalhos simultaneamente, né? Então, assim, ao longo da minha trajetória, eu tive poucas, porém, bandas que eu me dediquei muito e que tiveram um trabalho relativamente consistente. Atualmente, eu tenho uma banda, que é uma banda de eventos, a gente se dedica a trabalhar, assim, toca em casamentos, formaturas, eventos corporativos. Eu montei essa banda paralelamente ao trabalho que eu tinha com o Tunai, porque eu resido em Ponte Nova, eu moro em Ponte Nova, sempre morei aqui, quer dizer, morei em Belo Horizonte um tempo, morei em São José do Goiabal, como eu te disse, mas eu escolhi não ir para o Rio de Janeiro, porque eu casei muito cedo, eu fui pai muito novo. Então, aquela insegurança, às vezes, de levar meu filho para viver no Rio de Janeiro. E aqui já era mais fácil por causa da família, pai, mãe, sogro, sogra, custo de vida mais baixo. Então, eu preferi me manter em Ponte Nova, embora eu fosse praticamente toda semana para o Rio de Janeiro. Então, eu estava sempre com o Tunai. Só que o que acontece? Em 2013, a minha filha, a Cecília, nasceu. E eu entendi que talvez fosse... Porque o meu filho, Pedro, eu acompanhei muito pouco o crescimento dele, sabe? Porque foi o período que eu mais viajei na minha vida. O meu filho nasceu em 2006, eu comecei a trabalhar com o Tunai em 2004 e até de 2004 até 2012, 2013, foi muito intenso. Eu e o Tunai, a gente rodou muito, nós fizemos muitos shows mesmo. Norte a sul, leste a oeste, fomos do exterior. Então, assim, eu decidi que a partir de 2013 eu tentaria acompanhar mais de perto o crescimento da minha filha. Eu queria participar mais efetivamente da educação dela. E eu também pensei assim, que o Tunai, talvez ele pudesse, depois de pouco tempo, a gente não dá para prever o futuro, mas depois de um certo tempo, talvez o Tunai fosse aposentar, ele diminuísse a intensidade dos shows dele. E aí eu pensei que, nesse momento, eu pensei que talvez seria interessante eu já plantar uma sementinha, um embrião ali de um novo projeto, para que quando chegasse esse dia, do Tunai virar e falar assim, Brunão, obrigado, valeu, agora eu vou repousar, vou curtir minha vida com a minha família e tal. E nesse momento eu pensei que talvez eu já precisasse ter alguma coisa rolando, caminhando, entendeu? Então eu montei essa banda em 2013 e essas coisas todas foram acontecendo conforme eu previ. Entendeu? Então, assim, a agenda de shows do Tunai, ele foi diminuindo, eu fui acompanhando mais esse crescimento da minha filha aqui em Ponte Nova e fui investindo um pouco mais nesse projeto com essa banda, que é uma banda que toca aqui na região mesmo. No máximo, a gente vai fazer show, assim, em outros estados, mas não é uma banda que tem pretensão, assim, de mídia, de gravar um disco,
de aparecer na televisão. Não, absolutamente. A gente tem bem os pés no chão que nós somos serviçais do entretenimento, entendeu? Entendi. Mais uma mensagem aqui, ó. Doutor Carlos Augusto, Carlos Aguiar. Grande Bruno, é isso aí. A música brasileira está precisando muito de talento como você. Obrigado. Eu estou muito feliz porque eu tenho recebido algumas mensagens carinhosas assim que estão realmente me incentivando muito a investir nesse lance, essa coisa de cantar, de tocar um violão, de ser um frontman, sabe? Porque eu sempre optei por ser um sideman, de estar ao lado dos artistas, né? E que eu acho, assim, com toda a modéstia, que eu aprendi a fazer isso muito bem. Então, eu me dediquei mesmo a isso. Porém, agora a pandemia me deu essa oportunidade, sabe? A pandemia está me dando a oportunidade de me reinventar, de redescobrir a como tocar um instrumento e aprender a cantar para o público. E esse feedback que eu estou recebendo das pessoas, de seguidores, às vezes pessoas desconhecidas de diversas regiões do país, tem assistido as minhas lives, tem contribuído, tem sugerido canções, tem elogiado. Isso realmente está me alimentando, está me dando forças para poder seguir e realmente investir nisso. Entendi. A minha próxima pergunta é justamente sobre a sua atual banda, All Star, não é isso? All Star. Sim, isso. Como é que a ideia de criar a banda foi sua? Você se juntou com amigos? Como foi? Não, a ideia da All Star veio da seguinte forma. Eu fazia shows junto com meu irmão, Rodrigo Felga, como eu te disse. Assim, a gente fazia shows em bares, restaurantes, clubes, eventos em praça pública, festivais, enfim. Tocando cover, releituras, canções de outros artistas, de outros autores, né? Éramos eu, meu irmão e mais 2 amigos, o Johnny Alves e o Victor Fernandes. Era um quarteto, batera, baixo, guitarra e meu irmão, voz e violão. O que acontece? A gente estava fazendo muitos shows em eventos particulares, casamentos, formaturas, eventos corporativos, em que a gente sentia a necessidade de colocar outros gêneros musicais, que a gente tocava só pop rock, rock and roll, MPB, que é muito bom, eu adoro, mas dependendo do evento, não estava suprindo todas as necessidades dos clientes. Eles queriam uma coisa, um repertório mais diversificado, né? E a gente conseguiu entender que existia uma demanda muito grande neste mercado de eventos. Faltava uma atração assim com qualidade, séria, principalmente séria, porque nesse mercado de showbiz tem muito charlatão, tem muita gente irresponsável. Então, assim, a gente pensou, quer saber? Eu acho que eu particularmente sempre tive um pouco de resistência naquela época a conhecer novos gêneros musicais e a principalmente tocar gêneros musicais muito populares, como funk, sertanejo, axé, pagode. Eu tinha totalmente... eu tinha uma rejeição absurda, assim, a tocar esses outros gêneros musicais. Só que, bicho, eu sou um serviçal da música, eu sou um serviçal do entretenimento, eu ganho grana com isso, eu pago minhas contas com isso. Então, eu vi que levando alegria para as pessoas, aquilo estava trazendo alegria para mim também, não só financeira, né? Não só grana, mas estava me alimentando, estava sendo bom para mim também, entendeu? Então, nós montamos a banda porque a gente enxergou um buraco, uma oportunidade neste mercado aqui na nossa região, entendeu? Então, a gente montou a banda All Star em 2013. E aí, o que é legal é o seguinte, quando nós montamos o repertório, a gente pensou assim, vamos montar uma banda de baile diferente de todas as bandas que nós conhecemos. Então, a gente colocou Benito de Paula, colocamos Lulu Santos, colocamos Tunai, colocamos João Bosco, colocamos, né, Bêbado Equilibrista, colocamos Frisson. Fizemos um repertório lindo, mas também tocamos axé, mas aí axé de Luiz Caldas, sabe, de Margarete Menezes. Sim. Colocamos um repertório, assim, fantástico. Aqui na nossa região não funcionou. A gente fez um show com esse repertório. Porque o pessoal queria mesmo, era sertanejo, era o Modão, era o Sérgio Reis, era a dupla Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo, Luciano, entendeu? Então, assim, tá, vamos fazer e vamos experimentar. Vamos ver primeiro se nós temos capacidade de tocar isso
bem, e se a gente tiver capacidade de tocar isso bem, vamos tentar melhorar fazer um arranjo e colocar da melhor maneira possível, com a nossa cara, com a nossa identidade, com bom gosto, né? Que é igual o Tunai sempre falou. A música boa é a música que tem bom gosto, né? Ela pode ser um sertanejo, já pode ser o que for, mas se ela for bem feita, bem arranjada, tiver bom gosto ali, você consegue melhorar ela e dar uma roupagem assim bacana, que ela pode tocar em qualquer ocasião, né? Então a gente fez isso e deu certo. De lá para cá, esse tem sido a nossa luta assim dentro da banda All Star. É fazer um repertório bacana, legal, eclético, mas com bom gosto, né? E isso até filtra os eventos onde nós vamos tocar, bem executado, com arranjos legais, bem feitos, e tem sido assim, né? Entendi. E já já o Bruno vai tocar mais música boa pra gente. Você que está acompanhando a live, segura aí que daqui a pouco tem mais música. Agora, Bruno, a gente falou do Tunai, mas você tocou também ao lado de outros grandes nomes da música popular brasileira, né? Eu vi aqui uma lista. Eu queria que você falasse sobre essas experiências e como é que essas experiências marcaram aí sua vida, sua carreira. Então, eu conheci os meus maiores ídolos. Eu tive a oportunidade de subir ao palco ao lado de alguns dos meus maiores ídolos por causa do Tunai, né? Por causa da oportunidade que ele me deu de trabalhar com ele, enfim. Antes do Tunai, eu já tinha tido a oportunidade de tocar com alguns artistas, poucos, mas alguns, como, por exemplo, Belchior, Geraldo Azevedo. Eu tive a oportunidade de fazer show com eles. Mas nada tão intenso como o Tunai, que foi o cara que eu fiquei durante 16 anos, exclusivamente. Eu dediquei praticamente a minha vida à carreira dele. E isso foi muito bom para mim, porque me abriu muitas portas, né? Então, muita coisa boa que eu tô colhendo hoje, eu tenho eterna gratidão ao Tunai por tudo que ele fez por mim, né? Então, assim, por causa dele, eu tive a oportunidade de tocar ao lado de nada mais, nada menos que ninguém mais, ninguém menos que Milton Nascimento, que, como diz o Tunai, era o The Voice. O Tunai chamava o Bituca de The Voice, né? Então, através dele, eu tive a oportunidade de tocar com Wagner Tiso, que é um dos maiores arranjadores, um dos maiores instrumentistas do mundo, né? Eu tive a oportunidade de tocar com Jane Duboc, Robertinho Silva, Victor Biglione, Vanderly, enfim, o Chico Amaral, uma gama de grandes nomes da música popular brasileira, né? Isso me deixa muito honrado, muito orgulhoso e, sem sombra de dúvidas, isso daí me enriqueceu muito culturalmente, né? Artisticamente. E, como eu te disse, eu sou eternamente grato ao Tunai por ter tido essas oportunidades. Que ótimo. A galera está participando também, ó, o Luan Alves está falando, as plataformas de streaming musicais têm ajudado bastante os músicos? O que é que você acha? Cara, eu acho que sim. Eu acho assim, aquela vendagem expressiva de discos dos anos 70, 80 e um pouquinho dos anos 90, como axé principalmente, né? Aquilo ali não vai existir mais, né? A gente tem total convicção que os tempos são outros e o mercado mudou e foi para o streaming. O streaming não dá grana, tá? O streaming, o artista, ele não consegue ficar rico do streaming. Ele consegue ganhar grana com show, talvez com views do YouTube, né? Se você tiver um canal ali muito ativo, mas tem que ter uma relevância muito grande para você ganhar grana com isso. Mas o que as plataformas digitais estão fazendo, que é muito bom para o artista, é isso, sabe? É levar um cara que mora em Ponte Nova, que é uma cidade no interior de Minas Gerais, 180 quilômetros de Belo Horizonte, 500 quilômetros, 400 quilômetros do Rio de Janeiro, 700 quilômetros de São Paulo. Você está me levando para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, entendeu? Então, assim, o Instagram, principalmente hoje, é a grande plataforma de mídia, né? Ontem eu assisti uma live maravilhosa assim com a Fátima Pissarra. Ela tem uma agência que chama Mind. Os maiores influencers do Brasil, eles fazem parte dessa agência, sabe? Então ela deu várias dicas. Ela falou assim que 95% hoje do mercado consumidor, né? Do mercado consumidor, não, minto. Dos grandes investidores, eles estão anunciando, eles investem, fazem marketing, eles anunciam no Instagram. Eles não anunciam mais em TV, eles não anunciam mais em jornal, eles não anunciam mais em rádio. Então,
inteligente é a mídia que vai para essas plataformas, entendeu? Então, assim, vocês, eu tô vendo, o Jornal DR1 tá no Facebook, tá no Instagram, eu recebo pelo WhatsApp, no meu telefone, olha o conforto que eu recebo no meu telefone, o jornal, eu leio diariamente ali, a doutora Ana Cristina me manda, a Raquel me manda, às vezes as pessoas me mandam o jornal, eu leio no meu telefone, as pessoas querem isso, essa praticidade, entendeu? Então eu acho que as plataformas digitais, todas, inclusive as plataformas de streaming, né, podendo citar, o Spotify, o Deezer, enfim, várias delas, elas trouxeram isso, praticidade para as pessoas, né? Embora eu seja um adepto da coisa física, do jornal, da revista, do disco, eu adoro. Se eu pudesse mostrar aqui a minha discografia, aqui eu tenho vinis, eu adoro isso, sacou? Isso é realmente... eu não vou tirar isso da minha vida nunca. Mas tem gente que não vai conhecer isso, cara. Tem gente que meu filho não sabe qual que é. Meu filho, liga a televisão, ele põe na Globo, põe no SBT, põe na Band. Ele não sabe qual que é o canal, ele não faz a mínima ideia, né? Mas se você pedir para ele, vai lá, põe no canal do Flow, põe no canal do Jornal DR1, ele sabe, porque ele tá antenado nessa coisa. E isso faz parte da geração dele, né? Então, assim, eu acho que os novos artistas, e eu me incluo nisso, porque embora eu já esteja há 22 anos na música, mas eu tô trazendo essa coisa de cantar a partir de agora, a gente tem que focar muito nessa coisa das plataformas digitais, né? A gente tem que estar sempre postando conteúdo, mas, obviamente, conteúdos interessantes, né? Conteúdos bons, que sejam relevantes. Que ótimo. A Maria Regina Barros está aqui muito feliz e emocionada com sua entrevista, Bruno. A Regina é a esposa do Tunay. A Regina é minha querida amiga, a pessoa que me deu muitas oportunidades também, sempre me recebeu assim como um filho na casa dela, né? E eu tenho uma amizade, um carinho muito especial por ela. Eu já disse que eu sou eternamente grato e eles podem contar comigo sempre, pro que der e vier. Um grande abraço aí para a Maria Regina e para todas as outras pessoas que estão aqui ligadas na gente. E aí, como a Maria Regina falou, que essa entrevista está deixando a gente muito emocionado. Vamos ficar mais emocionado ainda, porque o Bruno agora vai cantar outra música pra gente. Vamos lá, Bruno? Isso, vou. Eu vou cantar uma canção de um camarada também que fez muito sucesso nos anos 80, que chama Marcelo. Ele tá meio sumido, mas essa música é muito legal. Vamos lá. Meu amor, estou tão sozinho. Não consigo encontrar nada que me faça sentir melhor. Só o sonho, vivo na memória daquele tempo feliz, tempo que você me quis e me amou. Mas meu mundo não teve mais nenhum segundo sequer de paz. E nesse jogo eu perdi demais. Você me roubou um beijo, eu que fui para a prisão. O amor levou as chaves do seu coração. Ai, abre coração, vem me fazer feliz. Ai, abre coração, vem me fazer feliz. Yeah. Aê! Essa você não lembrava não, né, Alan? Essa eu não lembrava não. Você é um garoto. Então, isso é uma coisa que eu decidi para mim, que é o seguinte. Quando o Tunay faleceu no início do ano passado, foi um choque muito grande. A gente não esperava isso. Eu estava conversando com um amigo meu outro dia que me disse uma coisa que é muito interessante. Assim. Eu acho que o Tunay ele não faleceu. Ele foi poupado de viver isso que nós estamos vivendo agora, essa pandemia, sabe? Porque realmente é um sofrimento muito grande para nós, artistas. E quando ele faleceu, eu fiquei sem chão, né? Eu fiquei assim, totalmente sem saber. E agora? O que eu vou fazer? Embora eu tenha dito, como eu te disse, assim, que eu já tinha outros projetos acontecendo, mas o Tunay era a minha principal fonte de renda, a quem eu dedicava
meu tempo, meu trabalho praticamente o dia todo, assim, eu vivia praticamente em função dele. Então, cara, eu fiquei sem chão, sacou? Foi devastador para mim naquele momento, assim, né? Mas eu coloquei para mim, assim, na minha cabeça, no meu coração, que eu iria continuar cantando a obra dele para que as novas gerações pudessem conhecer e as pessoas que viveram essas décadas de 80, 90, que foram muito gostosas, de uma música muito bem feita no Brasil, para que eu pudesse levar para eles, né, como se diz assim, que eu não deixasse faltar o Tunai no repertório dessas pessoas, entendeu? Então é isso, cara. Eu pretendo continuar cantando não só a canção dele, que obviamente, eu pretendo fazer um show tributo ao Tunai, depois que essa loucura toda acabar e que as coisas voltarem ao velho e bom normal, né? Então, assim, eu pretendo botar o pé na estrada e cantar as canções do Tunai, e fazer isso, ir para a rádio, ir para a TV, ligar para a imprensa, falar sobre esse show, falar sobre o Tunai, quem era ele, quem eram os parceiros dele, quais eram as canções dele, a minha relação com ele, entendeu? E assim, totalmente assim, sem pretensão de autopromoção em torno dele, não tem absolutamente nada disso, porque, como eu te disse, eu não pretendia ser cantor, eu estou fazendo isso até mesmo incentivado por ele, sabe? Pela história que nós tivemos juntos e com o objetivo mesmo de cantar essas canções dele, de continuar cantando. As músicas dele são lindas, cara. Isso não pode ficar só no passado, isso não pode ficar quieto ali numa página de Spotify e a pessoa achar porque ocasionalmente. Não, cara, sabe? Elas têm que continuar ouvindo o nome dele, elas têm que continuar ouvindo as canções dele. Isso aí eu já sei que eu vou fazer pro resto da minha vida. Só que aí, o que acontece? Também existem compositores riquíssimos da música brasileira que também, de repente, correm o risco de ficarem no esquecimento. E eu quero cantar as canções desses caras. Eu quero trazer para as pessoas, principalmente para as novas gerações, essas músicas rearranjadas, com uma nova roupagem, sabe? Mais com a minha cara. E, enfim, é isso. Eu pretendo fazer isso, além de compor futuramente algumas canções. Já estou recebendo algumas letras. Recebi uma letra recentemente do meu querido amigo Marcos Moussalem, do Consulado Geral do Líbano, no Rio de Janeiro. É uma letra muito bacana. Eu ainda não posso entrar muito em detalhes, que é uma surpresa que vai rolar aí. Eu já estou ralando em cima dela. Estou pensando em fazer parcerias com alguns artistas queridos, Luiz Caldas. Tem outros artistas aí. Enfim, muitas coisas boas estão por vir aí, principalmente nesse pós-pandemia. Que ótimo. E todos nós ficamos aí ansiosos, né? Para ver a Regina mandou algumas mensagens aí, ó. Você será sempre muito bem-vindo na nossa casa. Dani, André também gosta. Também amo eles demais. A Dani, o André, a Regina, os cachorros, todo mundo. A Regina também de novo. Saudade imensa do Tunai e da linda parceria de vocês dois. Pois é, a gente estava sempre juntos. Estávamos sempre juntos. Minha próxima pergunta, Bruno, seria justamente sobre o Tunai. Eu fiz algumas anotações. Por 16 anos, você foi baterista, percussionista, produtor artístico, executivo do nosso querido, saudoso Tunai, né, que é seu conterrâneo. Juntos vocês gravaram em discos, viajaram por todo o país, fizeram turnês no exterior. Eu queria que você falasse um pouco desses trabalhos que você fez com o Tunai, sobretudo lá fora, lá no exterior. E também, eu destaco, né, você também já destacou aí que nos seus shows você interpreta grandes sucessos do MPB, rock nacional, internacional, e canções do seu parceiro Tunai, que, como você acabou de adiantar para a gente, você quer ainda seguir para o resto da sua vida, levando consigo o legado do Tunai. Mas é isso que eu queria te perguntar. Qual foi a importância do Tunai para a sua vida? Qual é o legado do Tunai para a sua vida e para a música que você considera? Nossa, isso aí Cara, o Tunai,
ele é um dos caras mais generosos que eu conheci, assim, na minha vida, sabe? De verdade mesmo. Ele era um cara, ele não precisava de mim, cara. Tipo assim, sabe? Deixa eu só pra você entender. Eu moro em Ponte Nova, que é a terra natal dele. Tá, beleza. Mas Tunai já morava no Rio de Janeiro. Tunai era um cara que já tinha estourado. E pensa comigo, 1984, Frisson. Meu coração pulou, você chegou, me deixou. Assim, cara, essa música é uma das músicas mais tocadas no Brasil até hoje. 36 anos depois de seu lançamento, é uma música premiadíssima. Disco de ouro, platina, diamante, bicho. É uma música que tocou para caramba. O Tunai era, naquela época, o que o Vitor Clay é hoje. Por exemplo, só para vocês terem uma noção, a música do ano mais tocada era do Tunai. Então, assim, cara, ele não precisava de mim, velho. Um moleque com 18 para 20 anos. Quando a gente começou a trabalhar juntos, eu tinha 20 anos. É por aí. Então, assim, cara, ele não precisava de mim, velho. Sabe? E aí, o que acontece? Ele foi muito generoso. Ele me deu a oportunidade de, inicialmente, tocar com ele. Eu conheci o Tunai através da Dona Lilá, que é a mãe dele. Era a mãe dele, infelizmente ela nos deixou, muito querida. Era uma pessoa extremamente artista. Ela tocava violino, ela tocava piano, ela cantava, ela recitava poesia, ela era escritora, ela era tudo de bom, artista plástica. E eu ia para casa dela, minha mãe era vizinha dela, mas eu não sabia que ela morava lá perto. Eu conheci a Dona Lilá quando eu vim de Belo Horizonte, eu morava fora, vim para Ponte Nova. E aí, cara, eu fiz um festival de música que convidei a Dona Lilá para ser jurada. E nisso ela ficou extremamente agradecida e me convidava para ir na casa dela, para poder a gente ficar amigo, ficamos amigos. E eu ia para lá, eu passava tardes na casa dela, assim, com ela. Ela fazia bolo, café, almoço, bicho, comida árabe maravilhosa, tinha chancliche, tinha pasta de grão de bico, cara, com aquele pão sírio. Você tá doido? Eu ficava lá, cara, o dia inteiro com ela, porque eu chegava, almoçava, mais tarde tinha o café da tarde, depois o jantar, mas eu não ia interessado no rango, não, interessado no mas havia uma reciprocidade, uma troca que era muito gostosa, cara, porque ela me ouvia como se eu tivesse muito para falar e ela me respeitava de igual para igual, cara. Ela sabia falar comigo. Ela falava a língua. Aí o Davi Primavera, que está aí também, é um cara muito querido. Ele é meu amigo, músico daqui de Ponte Nova, incrível, compositor. Ele também estava sempre na casa da Dona Lilá. A mãe dele, Lindaura, também era muito amiga da Dona Lilá. Então, assim, eu ia para casa da Dona Lilá, até que quando João Bosco e Tunai vinham a Ponte Nova, ela falava assim, meu filho. Ela me ligava, meu filho, João e Tunai estão aqui. O João ou o Tunai. Raramente, eu acho que eu nunca me encontrei com os dois aqui juntos, eu acho que não. Ela falava assim, João tá aqui, vem cá ficar com ele, porque ele não tem ninguém para conversar e tal. Aí ia Bruno lá para casa de Dona Lilá, ficava conversando com o João Bosco. Que é um moleque de 20 anos, 18 anos, conversando com o João Bosco. Mas beleza, mas sempre me recebeu super bem. Sempre foi extremamente cortês. Só que com o Tunai foi diferente, cara. Quando o Tunai tava aqui e eu ia lá, o Tunai realmente ele batia a bola comigo, sabe? O Tunai falava de futebol, falava de música, falava de Ponte Nova, falava de Rio de Janeiro, falava de carro, falava de tudo. E rolou uma química muito grande. Aí eu lembro que o Tunai foi fazer um lançamento de um disco, o Dança das Cadeiras, em 2004, na Modern Sound, no Rio de Janeiro. E ele me convidou. Eu fiquei totalmente lisonjeado com o convite. Assim. Eu falei, caramba, eu comprei roupa para ir para o Rio. Só que eu não lembro qual era o motivo exatamente. Não deu para eu ir. Eu não pude ir no show. Assim, às vésperas eu não pude ir. E aí, pelo fato de eu não ter ido, eu acho que ele ficou assim, ele ficou... ele pensou assim, pô, eu vou convidar o Brunão para ir no Réveillon comigo, passar o Réveillon na Bahia. E aí ele me chamou para ir passar o Réveillon com ele, mas me chamou para ir como um integrante da equipe dele, sacou? Fazer parte da produção. Sim. E ali começou a nossa história, cara. E de lá para cá nunca mais parou. Então ele me chamou para ir, ele não tinha necessidade de me chamar, nenhuma. E de lá para cá nunca mais parou. E aí eu comecei a produzir alguns shows dele na região. Depois eu comecei a tocar percussão com ele e continuava produzindo shows. Depois eu comecei a tocar bateria e continuava produzindo shows. Só que em 2009, o que aconteceu? Eu fazia faculdade de administração aqui em Ponte Nova
E trabalhava numa empresa e, além disso, fazia shows já, sempre, desde sempre. Mas o que aconteceu? O Tunai era empresariado por um cara que chamava Hélio Rodrigues, falecido Hélio Rodrigues, que Deus tem em bom lugar. O Hélio, ele era empresário do Belchior. Só que o que aconteceu, cara? O Belchior resolveu sumir, né? E quando o Belchior sumiu, o Belchior tinha muitos contratos, muita coisa ainda vinculada ao Hélio. O Hélio, cara, sumiu também, sacou? Ele foi para São Lourenço, que era a terra natal dele. E o Tunai me ligou um dia falando, Brunão, pô, o Hélio sumiu, eu preciso de um produtor, de um empresário e, cara, você não quer arriscar? Você já vende... E eu já vendia shows do Tunai, assim, não só em Minas, mas em outros. Eu já estava arriscando fazer shows em outros estados, sacou? Eu já estava tomando cancha do negócio, eu já estava pegando macete. Aí, quando o Tunai falou isso, Brunão, você topa, cara, virar meu empresário? Cara, eu lembro como se fosse hoje. Eu estava internado no hospital com dengue, pneumonia, porque eu tinha ido fazer um show com um artista de Niterói que chama Marcos Assunção. Nós fizemos um festival de inverno em Itabira e Mariana, fizemos 2 shows. E eu, bicho, minha imunidade baixou, peguei dengue, e fui para o hospital. O Tunai me ligou, eu estava no hospital. Ele falou, Brunão, você topa? Eu falei, cara, topo demais, topo demais. E aí já pedi conta na minha empresa lá, sacou? E já entrei de cabeça, começamos a viajar, fazer show. E aí, cara, o que acontece? Eu comecei com o Tunai. Eu voei de avião pela primeira vez. Com o Tunai eu conheci o Nordeste, conheci Centro-Oeste, conheci o Sul do Brasil. Comi nos melhores restaurantes que você puder imaginar do Brasil. Fomos para a Europa, fomos para a América Latina. E eu achava... Porque, assim, o que eu penso? Os artistas, muitos dos artistas, não vou generalizar, eles não têm muita noção da dimensão da carreira deles. Eles não têm noção. Porque eu moro no interiorzão, cara. Eu sei como que a coisa chega aqui pra gente. O cara tá no Rio de Janeiro, ele anda no calçadão, ele vê Chico Buarque, ele vê Fagner, ele vê... Aquilo ali pra ele é muito comum, é muito normal. Pra gente, a gente trata esses caras de uma maneira já imaterial. Eles ficam no nosso inconsciente de uma maneira que eles não têm noção disso. Eles são de carne e osso igual a gente. Mas eles não têm noção de como eles atingem a gente, sabe? Nossas emoções. Então, assim, eu mostrava pro Tunai a relevância da obra dele e eu achava assim, Tunai, você tem capacidade de tocar não só no Brasil, mas no mundo inteiro, cara. Então, assim, eu quero vender você para os principais festivais de música do mundo. Eu quero levar você para tocar na Itália, nos Estados Unidos. E eu fiz isso durante um tempo, entendeu? Eu tentei, durante muito tempo, com que o Tunai pudesse participar dos principais festivais de jazz, blues, de música brasileira, tocar para as comunidades brasileiras que vivem nesses países. E, de repente, a partir daí... mostrar a obra dele para os públicos nativos, enfim. Então, assim, eram projetos que eu sempre tive para o Tunai e que eu tenho certeza que se ele tivesse por aí, a gente ia dar continuidade nesses projetos. É lógico que são várias circunstâncias, né, para que esses projetos eles realmente se concretizem, né? E circunstâncias que não dependem das nossas tentativas, das nossas capacidades, digamos assim, né? Elas têm outros interesses por trás, né? Mas, enfim, o que eu tenho para te falar do Tunai na minha vida é isso, cara. O Tunai não só na coisa artística, sabe? Mas eu vivi o Tunai muito intensamente durante esses 16 anos da minha vida, sabe? Porque eu falava com ele, cara, eu sinto uma falta danada, assim, de falar com ele. Às vezes eu vejo, assim, um festival, igual esses dias, porra, vai rolar um festival de música. Aí eu virava e falava, pô, cara, eu vou tentar fechar um show do Tunai. Eu já passava a mão no telefone para ligar e tentar fechar um show do Tunai. Pô, mas o Tunai não tá aqui. Entendeu? Então, assim, isso é ruim, assim. Eu sofro um pouco por causa disso. Mas, de qualquer forma, eu acho que a missão dele foi muito bem cumprida aqui. Ele era um cara maravilhoso fora dos palcos também. Para a família dele, para os amigos dele. Ele era um cara muito querido, sempre com um sorrisão, abertão, assim, aqueles dentão mostrando. Porque ele era isso, cara, sabe? Ele era um cara realmente muito generoso. Brunão, você canta mais uma pra gente? Canto, claro! Inclusive, Vamos lá? Cantar uma. Eu vou cantar uma que foi gravada pelo Bituca e o Tunai participou dessa gravação. Muita gente não sabe. Opa, vamos lá. Ele fez o coro. Ela é Vamos assim, lá. ó. Por tanto amor, por tanta emoção,
A vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim. Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu, caçador de mim. Nada a temer, senão o correr da luta. Nada a fazer, senão esquecer o medo. Abrir no peito a força de uma procura. Fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai, sonhando demais, mas onde se chega assim, vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim. Aê! Linda, né? Essa é linda, ó. O Luan até falou aqui de novo, essa é linda demais. A Maria Regina de novo, saudade dói, né? Falando do Tunai. Boa. O Davi Primavera, você falou de Dona Lilá, ele tá falando, ó, Dona Lilá era super generosa com o Tunai, entrevista tá bacana, Brunão, parabéns. Muito obrigado aí a todo mundo que está acompanhando a gente, esse bate-papo maravilhoso aí com o Bruno Felga. Brunão, você já falou aqui um pouquinho antes, mas assim, como outros artistas, você está fazendo aí várias lives, né? Todas as quartas-feiras. Inclusive amanhã tem outra às 8 da noite. Você que quer acompanhar aí, ó, quer acompanhar o Brunão, amanhã, 8 da noite, mais uma live dele. Como é que está sendo aí essas lives, esse contato com o público? Você está com saudade dos palcos? Como é que está sendo? Nossa, que saudade do palco, cara. Nossa, 1 ano e tal. Porra. Assim, cara, é o momento que nós estamos vivendo. Tem que ser as lives. Eu me adaptei, eu investi, tem um equipamentozinho que meu irmão Rodrigo Felga, inclusive, me ajudou, porque, bicho, nós estamos duro mesmo, né? Estamos vivendo. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar, não tenho, porque eu estou realmente impedido. Eu sei que vai ser bom para mim, vai ser bom para minha família, vai ser bom para os meus amigos, para as pessoas que eu não conheço, enfim, é o que a gente tem que fazer. Se eu posso, nesse momento, ficar em casa, eu vou ficar. É como eu te disse, eu acho que a gente deveria ter uma retaguarda, a gente deveria ter uma maneira da gente sobreviver minimamente, dignamente, né? Mas eu não acho que é humilhação passar o chapéu nas lives, pedir a contribuição das pessoas. Infelizmente, é uma necessidade que a gente está passando, sabe? Então, assim, cara, eu estou fazendo as lives por 2 motivos. Primeiro, para me manter ocupado, mente sã, né? Para a gente não pirar, para a gente não desistir, para a gente entender que vai haver uma manhã, para a gente ter certeza de que essa pandemia vai passar e que nós vamos sair dela vivos e que a gente vai aprender muito com ela, né? E primeiro isso. E segundo, cara, que como eu te disse, porque eu preciso da contribuição das pessoas e através dessas contribuições me ajuda a pagar uma continha aqui, uma continha ali, e tá rolando. Não dá pra gente ganhar grana da maneira que a gente ganhava antes, proporcionalmente. Se eu ganhava 10, hoje eu ganho 1. Então, assim, só pra você ter noção, assim, de como tá a coisa. Mas, como eu te disse, eu ainda tenho a ajuda da minha família, da minha irmã, da minha mãe, da minha sogra, do meu irmão, a minha esposa, enfim. Então, cara, a gente vai levando da maneira que dá, né?
E estou muito grato com o resultado das lives. Assim, como eu te disse, eu tive que reaprender, né, cara, a tocar um violão, eu tive que aprender a cantar. Eu estou realmente me esforçando muito para poder fazer o melhor possível para apresentar para as pessoas, né? E tem tido um retorno, assim, bacana, legal, tá me incentivando a seguir nisso. Eu vou continuar assim. É lógico, depois que passar a pandemia, vai voltar minha agenda com a banda All Star. Eu vou voltar, já tem demanda com artistas. Estou fazendo alguns trabalhos com o Toninho Horta. Certamente eu vou fazer trabalhos com o Wagner Tiso, Vitor Biglione, tantos outros. Tem a Margarete Reale, que é uma cantora de Campinas, que também foi produtora nossa durante um tempo. Então, assim, tem trabalhos. Tem o Johnny Alves, daqui de Ponte Nova, que é um artista muito bacana, que eu recomendo vocês também conhecerem nas redes sociais. Então, assim, cara, tem o meu trabalho de produtor, que durante muitos anos eu me tornei um produtor que também tocava. Então, hoje eu vou ser um artista que também produz. Então, eu vou ter que saber equilibrar isso para também não querer abraçar o mundo, que lembra do início da entrevista que eu te falei, que eu não consigo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, e eu prefiro me dedicar a uma coisa só para poder ela ser bem feita e dar resultado. Então, assim, eu vou ter que colocar na balança, equilibrar e ver o que eu vou fazer. E eu também montei, em junho do ano passado, uma produtora, junto com o Johnny Alves, que é o meu sócio, uma produtora que chama AVM Produtora. É uma produtora audiovisual, uma produtora musical. Então, assim, além da coisa dos shows, a gente também vai ter essa produtora, porque essa pandemia veio nos mostrar o quão necessário é a arte, a música na vida das pessoas, né? E o quão irrelevante ela é para órgãos públicos, instituições, né? E alguns empresários, algumas pessoas que simplesmente acham que um músico, que um artista, ele não vale nada, ele não tem valor nenhum para a sociedade, é uma coisa totalmente insignificante, um músico não tem valor nenhum, quando na realidade muitas vezes os músicos, nós artistas, que levamos alegria, emoção para as pessoas, né? Muitas vezes não, talvez 90% das vezes. Então, cara, essa pandemia me ensinou muita coisa, sabe? Me mostrou muita coisa. E as lives têm sido muito importantes para mim. Estou aprendendo muito, tô muito feliz assim com os resultados das lives. E toda quarta-feira, às 20 horas, como dizia o Tunai, assim que vocês chegarem, que vocês estiverem presentes na minha live, eu começo as lives, os shows. Então, às 20 horas, toda quarta-feira, @bfelg no Instagram, no Facebook também, @bfelg. E agora eu vou começar também a fazer as transmissões no meu YouTube, que também é bfelg. Ah, que ótimo. Então, convite feito aí amanhã. Música boa com o Bruno Felga aí nas redes sociais dele. Ô, Bruno, nossa entrevista. Só para fazer um merchan rapidinho da minha live também. Que uma coisa que é legal, uma coisa que é legal que as pessoas estão curtindo muito nas lives é que não é só música. Tem esse bate-papo, claro, né? Que a gente tem a oportunidade de rolar esse bate-papo com as pessoas, eu respondo perguntas, e principalmente contar histórias dos bastidores do showbiz, da música popular brasileira. Eu conto histórias, às vezes, por exemplo, a pessoa não sabe por que aquela música foi feita, aí eu conto, eu pesquiso, estudo e conto qual é o sentido da letra da música, a minha relação, às vezes, com o autor da música, porque, como eu te disse, através do Tunai, eu tive a oportunidade de me tornar amigo, de conhecer grandes nomes da música popular brasileira. Eu homenageio alguns desses autores, alguns amigos meus. Então, a live está muito legal. Eu convido todos vocês mesmo para poderem participar dessas lives. Ah, que ótimo. Vamos amanhã, então, vamos todos assistir aí a live do Bruno Felga. Ô, Brunão, antes de encerrar, eu queria que você cantasse mais uma pra gente, pode ser? Opa, vamos lá. Eu vou cantar, então, uma dessas que eu te falei que é de um amigo meu. Opa, peraí, meu capotraste caiu, achei. Então, eu vou tocar mais uma que é de um amigo meu, que ela é mais ou menos assim. Vamos lá. Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez, e acho que é tão normal. Dizem que sou louco por eu ter um
gosto assim. Gostar de quem não gosta de mim. Yeah. Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você, na rua, na chuva, na fazenda, ou numa casinha de saber. Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você, na rua, na chuva, na fazenda, ou numa casinha de saber. Tchup, 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 tchup. É, do Wildon. Aê! O Wildon era um queridíssimo, ele era muito amigo do Tunai, e ele estava sempre nos nossos shows prestigiando. O Tunai tinha um show junto com ele, Tunai e Wildon, depois foi Tunai, Dalto e Wildon. E, enfim, um cara muito querido e gosto demais dele. Que massa, que maravilha. Ó, tem muita gente comentando, a Raquel, nossa colega, Raquel Aixa, muito bom, energias boas para você, sua banda vai longe. Eu queria, Brunão, encerrar te agradecendo muito por aceitar nosso convite, por contar sua história aqui nessa tarde para a gente, por trazer alegria para a gente, por mostrar que a arte tem esse poder de trazer essa alegria para a gente, que infelizmente os órgãos públicos não dão o devido valor, e a gente percebe isso agora, nesse momento, que é um momento que vocês tanto precisam, né? Que a classe artística tanto precisa. Mas eu queria te agradecer muito por esse tempo aqui com a gente, por nos emocionar, por contar um pouco da sua vida, da sua trajetória. Muito obrigado mesmo, adorei a live, eu tenho certeza que todo mundo que acompanhou a gente também adorou. Obrigado, Alan. Valeu, querido. Muitíssimo obrigado, doutora Ana Cristina, Carlão, a Raquel, todos os seguidores, todos os leitores do Jornal DR1, tá? Que é ótimo, por sinal. Sou um leitor assíduo, acompanho, assisto as lives, tá? E queria agradecer especialmente a Regina, esposa do Tunai, a Dani, o André, filhos do Tunai, o Fernandinho, o Neto, e agradecer ao Tunai, que me deu a oportunidade de ter, né, momentos como este, né, através de um trabalho muito honesto, muito digno que tivemos juntos. Foi muito bacana, uma experiência muito boa, uma experiência de vida muito boa para mim, né? E é isso. Agradeço, estarei sempre à disposição e contem comigo sempre que precisarem. Tá bom, querido. Muito sucesso aí para você, tá? Muita força, muito sucesso na sua carreira e você vai longe. Obrigado, Alan. Valeu. Grande abraço. Grande abraço. Até mais. Bye, bye. Tchau, tchau. Bye, bye. Tchau, tchau.